Olá! Hoje eu fiz uma live lá no Instagram falando sobre o medo de dizer não. Para você que não conseguiu acompanhar, depois vai lá e assiste porque eu fiz uma rodada de FT com a Maristela, foi bem interessante. Ela tinha um medo ali de tomar decisões que estava relacionado com a vida familiar dela. Você pode aprender muito ouvindo a história dela. Agora eu quero aproveitar e fazer esse vídeo para você que não conseguiu acompanhar lá. Eu quero falar um pouquinho sobre por que você fala tanto sim, quando na verdade você quer dizer não. O negócio é o seguinte, gente. O principal ponto é o medo de ser rejeitado. Você tem medo de ser rejeitado. Por isso que você está o tempo todo dizendo sim, quando você quer na verdade dizer não. Você também tem medo das consequências que isso pode trazer. Talvez situações desagradáveis, e aí você acaba justificando para não ter que dizer não. Você também tem medo de não ser aceito e medo de não ser amado. Por isso que você acaba dizendo sim, mesmo quando você não quer dizer, quando você quer dizer não. E isso traz algumas consequências para a sua autoestima, para o seu amor próprio. É como se ocorresse assaltos na sua autoestima. Eu vou aqui exemplificar 6 medos, ou melhor, 6 consequências disso, de você não falar não, na hora certa, né? Você fica ali sustentando situações que não são boas para você, não fazem bem para o teu emocional, mas você não consegue dizer não e não coloca limites, não impõe esses limites. Então, os 6 assaltos à sua autoestima são os seguintes. Primeiro, você passa a ser explorada. Se você não sabe falar não, você vai atrair um monte de gente que vai ficar só tirando de você. E você tá ali só doando, só dizendo sim, eu faço. Então, esse é o primeiro ponto ruim. Você vai ser explorado. O outro, você vai se sentir desrespeitada. Porque as pessoas vão vir, vão jogar um monte de coisa em cima de você, porque você dá conta. E aí você vai acabar se sentindo assim, desrespeitada. Isso faz muito mal para nossa autoestima, hein, gente? Você vai atrair pessoas abusivas e até relacionamentos abusivos. E quando eu falo de relacionamentos, eu estou me referindo não só a relacionamento romântico de marido e mulher, mas amigos tóxicos. Estou me referindo também à relação familiar, as pessoas na família abusando de você. Porque você não fala não, então eles jogam tudo para cima de você. E você vai sentir sobrecarregada, que é inclusive a queixa da Maristela que está lá no IGTV. Ela estava se sentindo sobrecarregada. Então, esses são os 6 pontos ruins de consequências para a sua autoestima. Quanto mais permissivo uma pessoa é, mais pessoas percebem isso e vão se aproveitar de você. É isso que vai acontecer. Se eu sou muito permissiva, eu vou atrair pessoas que vão se aproveitar de mim. Qual que é o equilíbrio em tudo isso, gente? Eu sempre falo, se você é minha cliente, você sabe disso. Eu sempre digo, qual é a necessidade? Essa pessoa precisa de mim? É necessário que eu faça isso? Se é, então faça. Porque daí, se é necessidade, você não vai se sentir culpado depois. E também não vai cobrar nada disso para outra pessoa. Que são também um dos pontos dessa consequência ruim para a sua autoestima. Você se sente culpado, fica com raiva de você mesmo porque você disse sim quando você queria dizer não, ou então você fica com raiva do outro, porque vai chegar algum momento que você vai precisar da ajuda dele. E aí ele não vai te responder do jeitinho que você queria, porque ele não é você. Aí você fica com raiva do outro. Então são essas as 6 consequências ruins para a sua autoestima. E quando for dizer não, gente, tem que dizer isso com leveza, sem ficar inventando um monte de desculpas para dizer não, porque senão não está sendo saudável para a sua autoestima. Qual que é a solução para isso? A solução é a seguinte: assuma a responsabilidade pelos nãos que você vai falar. Talvez assumir essa responsabilidade é entender que o outro vai se afastar de você, porque ele é um vampiro emocional, ele só quer pegar o que você está doando. E quando você parar de doar, ou pelo menos colocar limites, aí ele vai embora.
Assuma a responsabilidade que talvez você vai mexer com um problema ali de rejeição que você já tem. Talvez você precise tratar isso, tá? Então assuma essa responsabilidade. Agora eu vou fazer uma sessão de EFT aqui para vocês possam fazer isso na casa de vocês também, tá? Essa daqui eu não consegui fazer na live, por isso que eu resolvi gravar o vídeo, tá, gente? Para vocês. Então é o seguinte, ó. Pontinhos de EFT, se você já me acompanha, você já sabe quais são. Ponto do karatê. Mesmo que eu sinta dificuldade em dizer não, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha medo de ser rejeitada por falar não, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha medo das consequências de dizer não, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Eu tenho medo de dizer não. Eu sinto medo de não agradar as pessoas. Eu não quero desagradar as pessoas. Eu digo sim quando eu quero dizer não, porque eu busco a aprovação das pessoas. Eu tenho medo de não agradar as pessoas. E aí, se tiver alguém especial, você pode até falar o nome dela, tá, gente? Ou o nome dele. E por isso eu me desrespeito e não faço o que eu desejo. Eu acabo gerando uma sobrecarga sobre mim e me sinto sobrecarregada. O medo de dizer não nada mais é do que o medo da rejeição. Ó, gente, esse pontinho, ó, na linha do sutiã. Eu sinto medo de dizer não. O medo de dizer não nada mais é do que a rejeição. Eu tenho medo de ser rejeitada. A dificuldade de dizer não me leva a criar uma vida estressante para mim mesma. Porque as pessoas me exploram e eu acabo permitindo isso. Medo de dizer não. Medo da rejeição. Eu decido nesse momento me libertar do medo de dizer não. Me liberto do medo da rejeição. Dizer não vai se tornar algo natural e fácil para mim. E eu faço isso sem sentir culpa. Depois digam para mim o que vocês sentiram quando fizeram essa rodada de FT. Se quiserem isso por escrito, pode me mandar um direct ou deixem aqui nos comentários e depois eu mando para vocês, tá? Um beijo!